Muito bem, gente. Então vamos lá. Hoje eu vou fazer um negócio diferente. Primeiro eu vou explicar algumas coisas e vou falar. Vai ser bem o diferente hoje aqui, né? Primeiro eu vou falar sobre a nossa viagem, né? Poxa vida, já que por causa da viagem a gente não se vê, sei lá quanto tempo que a gente está sem se ver, né? Na verdade eu suspendi também. Eu acho que antes da viagem a minha participação aqui com vocês por conta de um projeto que eu estou envolvido, um projeto grande, denso, que é profissional, por um lado, que eu fui contratado para fazer, mas ele tem um aspecto assim do reino que é muito legal, muito interessante, né? Eu vou começar falando sobre isso, né? Há um tempo atrás, eu fui contratado por uma empresa aqui para fazer um projeto, não esse que eu estou falando agora, um anterior, para escrever uma agenda para jovens e adolescentes do terceiro ano do ensino médio, e essa agenda tinha conter 365, pouco menos, textos pequenos, baseados no calendário litúrgico da Igreja Católica. Olha que coisa interessante. Só que esse material, que eu escrevi, inclusive, seria vendido por essa empresa que faz materiais pedagógicos para escolas dos municípios, escolas municipais espalhadas aí pelo Brasil. Então não poderia conter nenhum tipo de menção religiosa, né? Pelo menos direta. E foi um grande desafio, foi a primeira vez que eu tive esse tipo de trabalho assim. E a gente deu conta, eu e meu filho Vitor, que trabalha nessa área, ele é corretor de texto, assim, escreve muito bem, redator, trabalhou em jornal, tal, tem uma bagagem bacana. Nós abraçamos esse projeto e eu escrevi esse material já faz aí, tá fazendo já mais de um ano já que eu terminei. Foi bem bacana, muito bem recebido pela empresa, tal, e foi bem legal. E eles estão lançando daqui a pouco aí, e a nossa oração já nesse primeiro projeto foi: Senhor, use esse material para tocar o coração, né, desses jovens aí. Aí no meio eu coloquei um pouquinho do evangelho aqui, um pouquinho ali, bem discretamente, e foi bacana. E aí o material foi tão bem recebido que eles me contrataram para um projeto maior. Isso foi por isso que eu, inclusive, não fiz uma das últimas reuniões com vocês, aliás, uma das primeiras reuniões que eu deixei de fazer com vocês, que é para escrever um projeto mais denso ainda agora, envolvendo educação socioemocional, que é uma situação que está se fortalecendo no meio educacional brasileiro, né? O pessoal entendeu que não dá para ensinar só matemática, português, né? Tem que ensinar essa galera o que é autogestão, autocontrole, autocuidado e outras situações que estão dentro desse assunto aí. E, como eu falei, essa é uma empresa que trabalha por isso, né? Eles produzem material, então eles me contrataram para escrever esse material que é bem pesado, assim, né? Muito trabalho, muito trabalho mesmo. E aí eu fui viajar, então vocês imaginam como é que ficou a minha agenda, né? Tem a disciplina de projeto de vida, exatamente. É um desenvolvimento disso aí, viu, Ricardo? É um projeto que trabalha bem essa situação aí, tá? Se quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone e falar, não tem problema, tá? É uma nova disciplina que está tendo no currículo do ensino médio. Que ela Isso, começa no primeiro ano do ensino médio, onde o aluno vai projetar aquilo que lhe convém, né, de acordo com a análise curricular da disciplina em si. Aí, é, quando ele chega no terceiro ano, ele já tem uma bagagem maior. É então, é uma um material, disciplina que a gente não tem domínio, né? Por exemplo, eu sou da matemática e eu não domino. Professor de física não domina e eles jogam essa disciplina aleatória para completar a carga horária. é mesmo, Fica rapaz, complicado. Mas o material é bem interessante. É uma que disciplina. legal. Que legal, que legal. Então é um material que vai fazer parte desse tipo de projeto Isso. aí, né? Assim, estou bem feliz, só que eu estou trabalhando que nem doido, né? Aí eu fiz essa viagem, quando eu voltei, né, a gente estava atrasado para chuchu aqui, então eu estou assim que nem maluco.
Mas eu peço que vocês orem por mim, né, para que Deus dê graça. Como não é um projeto, um assunto que eu domino, assim, esse é o grande desafio. Você escrever sobre uma coisa que você não domina muito, não é brincadeira, né? Apesar de não ser um conteúdo muito profundo, nem dá para ser, porque senão os jovens não entendem, né? Então a ideia é justamente simplificar, tal, mas eu tenho que escrever para os alunos, para os professores e para os pais dos alunos. Então é bem puxado. Então eu estou O enfiado nisso. Fala, pastor, Jonathan. assim, na escola particular, a gente geralmente costuma ter a escola da inteligência que trata dessas questões, e eles usam os livros do Augusto Cury, né? É, A gente sabe, pelo menos, né, assim, que tem muita gente que não gosta. Eu vou fazer papel de advogado do diabo, e aí tá. depois você escreve aí, seja feliz. Tem muita gente que não gosta do Augusto Cury, que primeiro fala que é pseudociência, fala que não resolve. Uma das coisas que eu recebo de feedback dos alunos em relação às aulas socioemocionais é, são eles trabalham com temas familiares muito pesados e às vezes o aluno dentro da sala de aula se sente meio mal. Então, tem perguntas sobre a relação do pai, a relação com a mãe, a relação com os irmãos. E aí, teve caso até esse ano da professora falar: olha, eu fui dar aula e a aluna começou a chorar. E aí você não sabe muito bem como olhar nessa questão socioemocional ali dentro, né? Porque a professora falou, foi como o Ricardo falou, não fui treinado para isso, né? Tem a questão que muitos alunos também trazem de que essas apostilas do Augusto Cury fantasiam demais a realidade, então sempre tudo tem que terminar bem. Né? E às vezes a gente sabe que a vida nem sempre tudo termina bem. Então eles questionam muito isso também, de sempre a apostila vai trilhando um caminho, sei lá, ódio. Aí eu estou desenvolvendo com ódio, do nada alguém perdoa. Mas e se não perdoar? Então eu percebo que a apostila sempre trabalha uma solução, e às vezes não soluciona. Sem dúvida, sem dúvida. E uma das críticas que eu via muito das professoras que aplicavam fazendo, para terminar minha parte, é de não ensinar a perder. Então, de que essas apostilas do Augusto Cury que trabalhava essa inteligência emocional, essa questão socioemocional, é tipo assim, eu fiz uma competição na sala, 3 alunos acertaram, e então tem o primeiro, segundo, terceiro lugar. Aí chega, o prêmio vale para todo mundo ganhou. E aí sabe que a vida também não é assim. E aí os alunos questionavam também isso, de que parece que é um mundinho cor-de-rosa, e isso começa desde pequenininho. Então, tipo assim, sei lá, a criança vai fazer uma competição no terceiro ano do Fundamental 1. A professora, você sabe que quem ganhou a competição foram 2 alunos ou foi um aluno? Aí a professora entrega para todo mundo o brinde. E aí eles acham que isso vai deixar o aluno emocionalmente mais confortável. Mas, para quem já viveu um pouquinho, sabe que na vida a gente perde, sim, nem sempre nós somos os primeiros. Então, eu tenho esse posicionamento de que o pessoal, às vezes, tem um livro, eu tenho até aqui, ó. Se quiser, depois te empresto. Boa. Chamado O Funcionamento da Mente. Ai, que legal. Que é do Cury. Ele apresenta a teoria dele mesmo. Das Tá. janelas killers, das janelas lights, né? Que ele fala que são esses gatilhos para essa teoria. Mas na prática, em sala de aula, eu percebo essa crítica dos alunos. Só se ensina a parte boa, sempre tem um final feliz na história, e eles, né, principalmente eu que lido com... eu dou aula do 8º ao 2º médio, às vezes até o 3º. Sempre assim, sempre vou até o 3º. Tá. E eles reclamam muito isso, e eles já começaram a perceber de que às vezes na vida não dá certo. Olha, a minha experiência com esse projeto, inicialmente foi assim, puxa, eu vou resolver o problema do mundo. Vou escrever um material que vai ser assim, incrível e tal. Bom, aí e a minha oração foi essa, né? Quando eu comecei a pesquisar, comecei a ler, comecei a conversar com psicólogos, amigos e tal, colher material, e ler uma coisa e ler outra e tal, tal, tal. Eu rapidamente, a gente que já tem uma certa janela de leitura, eu percebi que o Cury, ele é bem superficial, né? Ele faz sucesso, inclusive, creio eu por isso, né? Às vezes, eu peguei uns livros dele aqui, até comprei um livro, se não tiver aqui, quer ver? Tá aqui, ó, tá aqui do meu lado, esse aqui, ó.
Gestão da emoção para formação de professores Eu tenho brilhantes. Né? Livro bacana. Aliás, não é dele, né? Me parece que é um grupo que coletou informações do que ele... É isso mesmo. E aí eles compuseram o livro e tal, tal, tal. Bom, enfim. Então eu percebi que ele é muito água com açúcar, assim, muito fantasioso. Então eu pesquei um pouquinho dele e tal. Aí eu fui um pouco mais fundo, eu fui no Kahneman, né? No Daniel Kahneman, que é o pai dessa história da inteligência emocional, né? O Kahneman já gostei, o Kahneman já tem pesquisa nos livros dele, já tem uma base científica mais forte. Aí eu peguei também um material do Instituto Ayrton Senna que eu gostei, e aí eu estou compondo, né? Essa que é a verdade. Só que tudo muito rápido, porque o prazo que me deram foi muito curto, e durante o processo eu percebi que o material, tudo bem, eu não estou indo por esse caminho que você citou aí, graças a Deus pela dica, isso já é legal. Eu, inclusive, o primeiro material que eu mandei para o pessoal lá, eles escreveram assim, muito denso, muito triste, porque eu falava umas coisas assim, sabe? A vida não é fraco, não, a vida é difícil, tal, 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 sabe? Eles até quiseram que eu desse uma aliviada, eu tive que mexer em alguma coisa. Mas, enfim, a oração que a gente faz é assim, que de alguma forma isso ilumine o coraçãozinho de algum adolescente aí no Brasil, sabe? Porque quando eu comecei a escrever, eu tive contato com um professor. Aliás, eu não tive contato com um professor. A Ana está fazendo psicologia, e aí tem um professor lá que gosta do resgate. Olha que coisa interessante, ela descobriu. O cara começou depois que descobriu que ela é minha esposa, começou a falar do resgate e das músicas do resgate na aula. Olha só que moral que a gente tem, viu? Aí eu falei para ela assim, poxa, fala com ele, né? Professor de psicologia, o cara da faculdade e tal, né? Enfim. Quando ela falou que eu ia fazer isso, que eu ia escrever esse material, ele falou assim, não, o problema, ele é bastante assim, radical em alguns aspectos. Não, o problema não é só esse, o problema é estrutural, é conjuntural, né? E ele está certo. Eu sei que esse material não vai resolver o problema da educação no Brasil, porque é um problema estrutural, né, gente? São décadas e décadas de um apelo à ignorância, porque um povo ignorante é muito mais fácil de ser escravizado, de ser explorado, e as elites no Brasil têm simplesmente ojeriza de que as pessoas simples aprendam as coisas da vida, né? Então, e ainda você tem uma mudança rápida de pensamento, de comportamento nas últimas décadas, a chegada do mundo digital, a pandemia, é um bololô de coisas que forma a mente dos nossos adolescentes hoje. Problemas familiares, como você falou aí agora, né? Crises emocionais de identidade. Eu tenho contato com alguns psicólogos que cuidam de adolescentes aqui na igreja e não da igreja. Cara, a gente vive uma pandemia de depressão, de automutilação, de utilização de remédios, tarja preta por parte dos adolescentes. A coisa não tá fácil, né? Então eu estou indo assim como um solo sagrado, sabe? Só que eu tenho, né, meus limites. Por isso que eu peço oração para vocês, para eu conseguir fazer um material que pelo menos faça o cara pensar em alguma coisa. E tem o professor, né? Aí tá o Ricardinho e tá o Jonathan para confirmar. Tem o professor que está lá na outra ponta, que vai pegar o material que eu escrevi, sei lá o que ele vai fazer, como é que ele vai explicar. Mas a gente ora e pede, Jesus, ajuda, ilumina o coração de alguém. Então, por favor, esse é o meu pedido de oração hoje, orem por isso. Quem quer falar aí, pode falar. A gente percebe isso em todo quanto é lugar. Por exemplo, na academia eu percebo muito isso. Às vezes a criança está treinando e a gente vai fazer uma competição, alguma coisa assim, a criança ela não aceita a perda, assim, sabe? E assim, a derrota, né? Então, assim, isso Você lida com isso todo faz dia, né? todo dia, todo dia. Outro dia na escola, o Noah inclusive, eu estava numa aula de inteligência emocional, né? E aí a professora perguntou, estava falando alguma coisa sobre oportunidade, que a vida que vai surgindo, né? E aí o Noah soltou uma frase que eu falo muito no tatame, né? Eu falo assim, olha, a oportunidade, ela é a oportunidade para quem está pronto. E ele soltou isso lá na sala.
Na hora que ele falou isso, essa professora regalou o olho, assim, pai, uma criança de 9 anos falando isso, né? Uhum. A gente sempre tá fortalecendo isso no tatame, né? Sim. Outro dia eu faço muito esse tipo de dinâmica. Eu falo assim, ó, quem sabe o movimento tal? Aí o Uhum. fulano levanta a mão, eu sei, então vem aqui pra frente, eu sei. Então quem sabe faz. Aí o restante que não fica, que ficou atrás fica assim, fica sem graça, né? Quem fez o movimentozinho acertou, eu vou lá dar um pedaço de chocolate, depois um Uhum. bombonzinho e tal, não sei o quê, e Uhum. depois vou e fortaleço, ó. A vida é para quem tem coragem, então tenha coragem e tal. Isso vai trabalhando isso nele, sabe? Então isso que vocês estão falando é maravilhoso, cara. Esse tipo de trabalho ajuda tanto nisso, porque ó, tinha um caso lá no colégio agora, um caso, e de repente tá criança, o adolescente está treinando e aconteceu alguma coisa e falou assim, eu posso ir ao banheiro? Eu falei, tá, Uhum. um tempão esperando. Aí voltava. E direto acontecia. Eu posso ir ao banheiro? E aí eu descobri que essa adolescente, ela saía do tatame e ia pro banheiro para chorar, Olha só. para chorar. Aí É. voltava, sabe? Eu fiquei olhando, fiquei assim, caramba, meu, sabe? Então a gente foi conversando, então acontece muito. Então isso que você tá falando é verdade. Existe uma pandemia mesmo de depressão, É, sabe? é. E como a gente costuma dizer, é uma série de fatores, né? Famílias desagregadas, complexas, é uma pressão, as mídias sociais mostrando uma vida que não existe, né? Tudo lindo, tudo bonito, ninguém tem problema, todo mundo é perfeito. Temos um incentivo excessivo na comparação. Se o outro pode, você pode também. Não, às vezes o outro pode, eu não posso. Uma criança pode, a outra não pode, né? Enfim. Bom, resumindo esse assunto aí, por isso que eu deixei de fazer algumas dos nossos encontros e espero que nos próximos eu consiga me preparar para falar sobre o que a gente estava falando. Só que para fazer aquele discipulado lá bonitinho com slide, eu gasto um dia e meio às vezes, né, para entender o assunto direitinho, traduzir o livro para vocês aqui. Então, talvez nos próximos, até eu passar essa maré mais apertada aqui, a gente se reúna, a gente converse, eu vou fazer uma reflexão rápida, como eu vou fazer hoje aqui, mas aquela densidade fica um pouquinho de lado, tá bom? E a gente vai continuando a se ver aqui, fica mais confortável para mim nesse momento difícil. Então, obrigado aí. Orem por mim, tá bom? Orem por mim. Segundo assunto é sobre a viagem, né? Contar para vocês como é que foi, que vocês torcem tanto por essa banda, vocês gostam tanto dessa banda, então, deixa eu contar como é que foi. A gente saiu daqui no dia 13, fomos até Campinas. Quem não conhece aqui São Paulo, Campinas é uma cidade muito grande, pertinho, aqui colada com São Paulo. E lá tem um aeroporto bem legal, moderno pra caramba, que é um aeroporto também de voos internacionais que é dominado pela aquela empresa Azul. E a passagem foi comprada para a gente sair de lá. Então a gente acabou indo dormir num hotel pertinho do aeroporto para no outro dia pegar o voo para Miami, né? Saímos daqui de manhã, descemos em Miami, foram 8 horas e meia de voo. Para quem tem problema com avião, é uma viagem meio complicada, mas foi muito tranquilo. Entramos lá no avião, não chacoalhou nada, foi tranquilo até lá. Aí nós descemos em Orlando, num calor assim muito grande. Eu já estava ruim da garganta, o Zé também, o Marcelo depois ficou ruim, porque nós saímos de Orlando no outro dia, dormimos uma noite em Orlando, e depois no outro dia que nós fomos para o Canadá, né? E no Canadá, você já tem uma temperatura amena. Já chegou o verão, os caras com 18, eles estão de 18 até menos, de camiseta e bermuda, né? Na beira do lago. Os caras sentem calor com um pouquinho mais de temperatura, eles já estão com calor. Aí nós fomos para a cidade de um lugar chamado Muskoka. É um lago muito bonito, grande que tem lá, e onde a igreja que nos convidou fez um acampamento, vamos chamar assim, um retiro, né? Mas numa estrutura assim canadense, um negócio assim muito legal. E aí tocamos lá bastante nesse acampamento, o Zé pregou, tivemos umas conversas com a liderança da igreja lá, o pessoal já conhece a gente, foi muito legal. E lá eu conheci um pastor batista, eu fiquei fã dele, pastor Rafael Abdala, do Espírito Santo.
Bem batista ele, assim. Jovem, tem 28 anos, mas prega muito bem. Ele tem uma história de vida muito bonita. Quem quiser conhecer, Rafael Abdala. Você vai se assustar porque ele prega tipo pastor batista mesmo, assim, sabe? Mas ele manda muito bem, tem uma linguagem teológica muito bacana, recomendo. Aí depois nós tocamos na igreja lá no último dia e voltamos para Orlando. Aí ficamos meio folgados lá durante a semana, mas aí já no final de semana tocamos bastante, fizemos reunião com liderança lá também, e depois tocamos no domingo de manhã na Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Orlando, uma igreja assim, 150 anos de igreja. O pastor presidente está na frente da igreja há 30 anos, olha que coisa louca. E o prédio, assim, não é um prédio, parece uma universidade, assim, vários prédios, né? Parece um campus gigante, prédio principal, que é onde os americanos se reúnem, cabe quase 4.000 pessoas no lugar. Nós fomos lá conhecer, né? Não tocamos nesse lugar porque é só para americanos. Tocamos num outro prédio grande pra caramba também, maior do que a igreja do Zé Bruno, por exemplo, a Independência, para quem conhece, para acho que cabe umas 800 pessoas, 1.000 pessoas lá. Tocamos para os brasileiros, mas esse prédio dos americanos, uma estrutura assim que eu poucas vezes vi, né? Mesmo rodando tanto por aí. E foi legal. Aí à noite tocamos na Igreja Vida, lá que nos levou e tal, e segunda-feira à noite voltamos para o Brasil. Então foi uma viagem legal que misturou tocar bastante, pregar, descansar um pouco, ficar com a garganta ruim e depois ficar com a garganta boa no final, tudo isso junto ao mesmo tempo agora. Mas foi legal, graças a Deus. Então obrigado pelas orações aí, e vamos lá. Vamos conversar um pouquinho, gente? Se alguém quiser falar alguma coisa aí, pode ficar à vontade, tá? Hoje a gente está bem informal aqui no nosso papo. Eu quero falar um pouquinho sobre as coisas que eu conversei com a comunidade, com a casa, aliás, orem também pela nossa comunidade, né? Completando 10 anos, fizemos lá a nossa abertura. E no domingo de manhã, eu falei sobre Atos capítulo 8, eu, o Zé e o Jorge, né? A gente combina essa coisa e estuda junto, acaba cada um indo por um lado, mas a ideia é uma direção teológica assim única. Então a gente falou sobre Atos 8, de 14 até, sei lá qual foi o texto aqui, eu estou com ele na tela aqui, mas estou rodando para achar até onde que a gente foi, até o 25, por aí, um pouco mais. E eu sempre digo aqui que eu gostaria muito, todo pastor ou todo orador, pode ter certeza que ele gosta de repetir a pregação, repetir a fala, porque quando a gente fala, vou falar por mim agora, né? Quando a gente prega uma vez só, sempre você sai assim, eu pelo menos saio bastante assim, puxa, por que eu não falei tal coisa? Por que eu exagerei em falar, fui por esse caminho, poder ter ido por aquele, né? Todo domingo de manhã eu saio assim da pregação da manhã, né? E a gente só transmite o culto da manhã, e geralmente eu acho que prego melhor à noite, justamente por isso, né? Parece que de manhã você dá uma ensaiada na coisa, e de noite você manda a bala, né? E muitas coisas que eu falei no domingo, elas ficaram reverberando, sabe, no meu coração, assim, principalmente alguns pontos aqui que eu quero rapidamente falar com vocês, e por isso que aqueles pregadores itinerantes, os caras se olham e falam, caramba, o cara prega bem, também ele pregou 30 vezes o mesmo sermão, aí tem que pregar bem mesmo, não tem jeito, né? Vai aprendendo. O texto, ele é dividido assim, em duas partes, né? Do 8, só para vocês, se quiserem abrir a Bíblia, acho que eu posso, deixa eu ver se eu consigo, não, acho que não, porque não sou host, deixa para lá. Bom, enfim, o capítulo 8, do 14 ao 17, você tem a palavra que fala sobre a descida do Espírito Santo para o pessoal de Samaria. Eu preguei sobre isso, só vou ler aqui para contextualizar a coisa, né? Então diz assim, Atos 8, de 14 a 17. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles.
tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, contextualizando aqui, os apóstolos são perseguidos em Jerusalém, a coisa começa a se intensificar, os judeus começam a apertar, matam Estevão, e aí o que acontece é a diáspora, né? É o esparrando, né? Esparramamento, vou dizer assim, palavra criada, né? Dos discípulos, dos apóstolos que saem por aí. Entre eles está Filipe. Esse Filipe aqui é aquele que em Atos capítulo 6 é apresentado é escolhido pela comunidade para servir a ceia, né? A ceia não, a mesa, para cuidar das viúvas gregas, né? Os apóstolos servem a palavra, eles servem a mesa. A gente já até conversou sobre isso algumas vezes. Ele vai para Samaria. Vamos lembrar que Samaria é um território não muito benquisto pelos judeus, né? Estou sendo até um pouco sutil aqui. Eles realmente odiavam os samaritanos. Por quê? Eles consideravam os samaritanos não judeus, e houve uma divisão aí na época da invasão assíria, e esses samaritanos se misturaram com outros povos, criaram uns caminhos esquisitos para a religião judaica, disseram que o Monte Gerizim, um tipo de templo que tinha lá, era o lugar que eles deviam adorar. Aí teve uma série de situações políticas aí que influenciaram demais nisso. O que aconteceu é que judeu, nessa época de Jesus, odiava samaritano, chegava inclusive a desviar do caminho. Por isso que os discípulos, lá em João 4, ficam tão espantados quando Jesus está conversando com uma mulher samaritana, e aí por diante. Bom, Filipe vai para esse lugar, para essa região, e ele prega o evangelho lá. O que acontece é que ele prega, o pessoal se converte, e é um movimento muito bonito. Essa informação chega até Jerusalém. E aí os apóstolos dizem: o que é que está acontecendo? Manda Pedro e João para lá. Pedro e João vão lá, chegam lá, encontram pessoas convertidas, só que não batizadas, não cheias do Espírito Santo, que não tinham recebido o Espírito Santo ainda. Eles oram por eles, impondo as mãos, e essas pessoas são cheias do Espírito Santo. Eu falei domingo que esse texto é importante, porque ele é a base para igrejas pentecostais que usam esse texto para dizer o batismo do Espírito Santo, ou a plenitude, o fato das pessoas receberem o Espírito Santo está atrelado a uma situação posterior à conversão. Então, domingo eu expliquei que esse texto ele tem a ver mais com os apóstolos do que com as pessoas, né? Porque o Novo Testamento inteiro ele é escrito a partir da pressuposição de que quem lê as palavras que os apóstolos escreveram já tem o Espírito Santo. Você vai encontrar isso claramente, a gente não vai gastar muito tempo aqui para isso, mas a gente entende assim também, né? Nós, como Casa da Rocha, que a vinda do Espírito Santo, a chegada do Espírito Santo na vida do cristão acontece na sua conversão, quando ele se converte, não no momento posterior, porque o texto bíblico todo ele é construído dessa maneira. Mas o que a gente faz com esse texto de Atos? Como eu disse, nesse texto de Atos, você tem uma ação que é mais para o convencimento dos apóstolos do que do pessoal. Por quê? Os apóstolos são judeus, gente. E eles se acham o povo escolhido, que na verdade era mesmo, até a vinda do Cristo, Deus usou esse processo, né? Ou a pessoa nascia judeu, ou ela se convertia. Os prosélitos, né, que se convertiam, eram romanos, gregos, qualquer um que se convertia, ele entrava dentro, cumpria a lei, ok. Mas Jesus muda tudo isso. Jesus inverte tudo isso, e agora todo mundo que conhece Jesus, então tem direito a esse relacionamento com Deus, né? E Deus quer trabalhar isso na vida dos apóstolos. Então, primeiro, eles veem em Atos 2, judeus serem cheios do Espírito. Que legal, até aí tudo bem, é um judeu mesmo. A promessa que estava lá em Joel, capítulo 2, se cumpriu. Mas agora eles veem samaritanos sendo cheios do Espírito Santo por eles, não por eles, mas através da imposição das mãos deles. Aqueles que eram tão rejeitados, tão sentidos como imundos, tal, agora tem o mesmo Espírito que eles. Opa,
Mais para frente, você vai encontrar, são 4 momentos no livro de Atos, você vai encontrar lá em Atos capítulo 10, você vai encontrar romanos sendo cheios do Espírito Santo. Né? E lá em Atos 19, também esse movimento acontece com outras pessoas. Então Deus está trabalhando o coração dos apóstolos, tá bom? Foi assim que eu comecei a falar, desculpa a introdução longa aqui. Mas o que acontece, gente, e aliás, se alguém quiser falar alguma coisa, é só apertar aí ou levantar a mão, que eu ouço aqui, a gente para, tá? O que acontece é que esse movimento dos apóstolos orarem, as pessoas receberem o Espírito Santo, esse poder todo, fora os sinais e outras coisas mais, ele toca um homem chamado Simão. É sobre Simão que eu quero rapidamente falar com você. Diz assim, Atos 8:18. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, deem também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu, que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Também ele o perdoe por esse intento em seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos, peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Bom, aí, depois desse movimento aí do Espírito Santo, aparece esse cara, que aliás ele já apareceu antes. Então, antes do texto, o texto ele se quebra, é interessante isso, né? Ele tem essa quebra em que Simão aparece, se converte, aí vem esse movimento dos apóstolos orando pelas pessoas, elas recebendo o Espírito, e depois vem esse texto que a gente leu aqui, que é Simão com vontade de ser alguém que tenha o mesmo poder, de ter o mesmo poder dos apóstolos. Quem era esse Simão? Simão era um mágico, né? O texto também fala sobre isso antes, um cara muito conhecido na região, que era chamado de o grande poder. Olha como ele era chamado, gente, pelas pessoas. Ele tinha um poder místico, que a gente não sabe muito bem de onde vem, o texto não deixa isso muito claro, mas é assim, né? É o que o texto nos apresenta. Quando Filipe chega lá, em Samaria, faz esses sinais, ele se converte. Aí começa a acontecer esse negócio do Espírito Santo. E aí ele vem com essa história, puxa, eu quero esse mesmo poder. Eu dou dinheiro para vocês, me deem esse mesmo poder. E aí é que eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre algumas coisas, né? Simão, ele se converte. E ele parece ser um cara autêntico na sua conversão. Eu acho que ele, inclusive, é autêntico no que ele pede. É o que o coração dele deseja, né? Diferente, por exemplo, de Ananias e Safira, né, que escondem. Simão apresenta e fala, eu quero esse poder aí, me dá um dinheiro. Porque Simão se converte, mas assim como nós, Simão carrega para a sua espiritualidade as suas carências e necessidades. Então pense comigo. Como é que um cara que de repente, que tem todo o poder, que é chamado de o grande poder, ele se sente quando aparece alguém fazendo o que Filipe fez? Como é que ele se sente? Com certeza ele se sentiu preterido, né? Aquela coisa do poder devia alimentar muito a sua autoestima, né? Enfim. E ele vai e tenta comprar aquilo que os apóstolos estão vivendo junto com o povo ali, mas até a explanação do texto diz assim que ele queria orar pelas pessoas para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Ele não quer fazer alguma coisa assim como ele já fazia, mas ele quer fazer alguma coisa agora, quer viver alguma coisa dentro dessa espiritualidade que ele conheceu, dentro desse movimento de Deus que agora alcançou a vida dele. Ele quer orar para as pessoas serem cheias do Espírito, mas ele quer comprar isso. Quando ele quer comprar,
Pedro o condena. Condena porque é de graça, né, gente? Já até vou falar um pouco mais para frente sobre isso, se a gente tiver tempo hoje. Mas o que me chama a atenção é justamente essa transferência de carência, de necessidade que Simão faz ao se converter. Coisa que a gente faz muito também. A gente costuma dizer assim, puxa vida, a gente não pode usar Deus para ele nos dar o que a gente quer. E quando a gente fala isso, geralmente a gente atribui a esse pensamento essas necessidades materiais. Pô, você não pode chegar para Deus e pressionar Deus e ficar trocando, fazendo barganha com Deus, porque você quer ter um carro e agora Deus vai te dar o carro. Ah, você não pode querer um emprego dos sonhos, porque não é isso que Deus quer para a sua vida, sei lá. Essas coisas, ou seja, isso é condenável mesmo, né? Tá certo? Eu não posso barganhar com Deus, eu não posso fazer de Deus um instrumento para eu alcançar aquilo que eu desejo, mas geralmente a gente faz isso nessas questões ligadas à vida financeira, à carreira e outras coisas mais. Mas eu acho, sabe, gente, fiquei pensando essa semana, e esse negócio é um pouco mais complicado. Nós somos seres altamente carentes, né, gente? Eu até domingo falei lá na igreja um termo, que é o termo nefesh. O termo nefesh é usado lá no hebraico, lá do Gênesis, quando Deus diz que fez o homem alma vivente. Esse termo aí no hebraico é nefesh. Nefesh quer dizer alma vivente. Mas uma certa vez eu ouvi uma pessoa dizer, depois eu fui atrás de umas leituras e encontrei a confirmação disso, se não me engano, o Eugene Peterson é que apresenta também esse termo, da seguinte maneira: esse termo também significa fome, garganta, alguma coisa ligada a uma insaciedade. Me corrijam se eu estiver errado, né, na pronúncia dessa palavra, na concepção dessa palavra. Ou seja, o homem, ele é feito com uma carência, com uma necessidade. E não é que é verdade? A gente é gente carente, né? A gente é gente cheio de necessidade. E a gente só resolve isso em Deus. Essa carência, essa necessidade humana, ela só é possível na sua plenitude, na plenitude de relacionamento com Deus. A gente sabe disso. Mas olha que coisa interessante. O que é que eu faço com as minhas carências quando eu conheço Deus? Quando eu conheço Jesus? Quando eu começo a caminhada de discípulo com Jesus? O que é que eu faço com as minhas carências? Será que eu posso dizer assim, tudo bem, Deus não vai me dar o carro que eu quero, Deus pode não me dar a casa que eu quero, Deus pode não me dar a carreira que eu quero, mas Deus vai me dar a resposta às minhas carências. Como é que a gente lida com isso? Eu fiquei muito assim pensativo esses dias depois de pregar isso no domingo, sabe? E eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso, porque existe também um comportamento nosso muito parecido com esse de Simão, em que a gente vai a Deus, a gente se torna discípulo de Jesus, mas a gente carrega as cargas de carências emocionais, desejos, os mais diversos, desejos de experiências, desejos de relacionamento, essa sede, essa fome que a gente leva na expectativa de que Deus sacie tudo isso. E às vezes a gente quer comprar a saciedade dessas coisas, como a gente também quer comprar uma carreira de sucesso, a gente condena a pessoa que faz isso nessas igrejas loucas aí, mas a gente, mesmo diante de uma teologia mais saudável, está insistindo e dizendo, Deus, eu só preciso resolver isso, eu preciso ter uma experiência, eu preciso ter as minhas emoções atendidas, meus desejos atendidos, e aqui eu me refiro a desejos da área emocional especificamente, né? E aí, o que a gente faz com isso? Eu entendi o seguinte, já na pregação de domingo eu falei, que lá em Romanos 8, 28, nós temos aquele texto super famoso, né? Em que Paulo diz que Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, né? E que foram chamados segundo o seu propósito, né?
Essa é a fala que Paulo faz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, gente, quando eu me torno discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, filho de Deus, eu me submeto ao propósito de Deus na minha vida. Não é? É assim que funciona. Eu não sou mais eu quero viver aquilo que Paulo fala em Gálatas 2:20. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. O Hamilton vai diminuindo e Cristo vai vivendo em mim. É claro que falando assim, dá uma impressão de anulação, dá uma impressão, não uma impressão de anulação, deixa eu corrigir minha fala, dá uma impressão de perda. Mas Jesus nos ensinou que aquele que quiser ganhar a sua vida é esse que vai perder. Na verdade, ganha aquele que se dispõe a perder. A nossa identidade plena está em Deus, né? Mas a gente carrega sentimentos, desejos, ansiedades, carências. Então, penso eu, a partir desse texto, dessa conjugação de textos que eu estou fazendo aqui, que a gente não pode esquecer nunca do propósito de Deus para a nossa vida, que é fazer a gente mais parecida com Jesus. Quando eu entendo isso, esse aqui, ó, essa fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aí ela começa a funcionar. Deus vai trabalhando a vida da gente de acordo com o seu propósito, porque o alvo dele não é me agradar. O alvo dele é me fazer alguém mais parecido com Jesus. Só que nesse processo, eu tenho que aprender a lidar com essas minhas ansiedades e frustrações. Eu as coloco diante dele. E Deus, segundo a sua vontade e segundo o seu propósito, vai trabalhando a minha vida em cima dessas minhas necessidades e carências. Por que eu sei disso? Bom, primeiro, porque o texto bíblico está me dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Geralmente a gente fala isso pensando no aspecto assim de um problema que a gente tem, né? Quando morre alguém, quando você está desempregado, quando você está numa crise, esse texto, irmão, tudo coopera para o bem. Sim, mas a grande chave dessa conversa aqui é propósito. Então, devemos nós, irmãos, apresentar toda a nossa sede de vida, toda a nossa carência, toda a nossa necessidade, todo o nosso eu ao Senhor. E Ele, segundo o seu propósito, vai cumprir, vai nos dar, melhor dizendo, o que nós temos por necessidade ou não. Vamos lembrar, por exemplo, de Paulo. Paulo diz, eu não lembro agora o texto, acho que é Coríntios, em que ele diz que ele orou 3 vezes a Deus por conta do famoso espinho na carne. Os historiadores dizem que esse tal de espinho na carne pode ser muita coisa. Eles fazem muitas especulações e tal, já fiz alguns estudos sobre isso. Alguns dizem que Paulo era cego, ou quase cego, melhor dizendo, tinha um problema sério de visão, e que talvez essa questão do espinho na carne fosse isso, ou outra coisa qualquer. Mas olha que coisa, nós estamos falando de Paulo, né, gente? Um cara que é assim, a gente olha para Paulo e fala, puxa vida, que crente incrível que é Paulo, que cara 10, que discípulo de Jesus incrível. E ele ora e pede para que Deus resolva uma carência sua, uma necessidade que ele tem. E Deus fala, porque Paulo mesmo diz, eu orei 3 vezes e Deus disse, a minha graça te basta. Então, na nossa relação com o Senhor, a gente tem que aprender a viver isso, sabe? Algumas coisas Deus faz acontecer na vida da gente por uma graça dada a Ele, dada por Ele sobre nós, e que combina o nosso desejo com o propósito dele. Quando isso acontece, Deus pode nos dar. Eu não vou dizer que Ele dá, mas Ele pode nos dar. Então, domingo eu usei o exemplo do próprio resgate, né? De quem eu falei
do qual eu falei agora há pouco, né? Eu comecei a tocar guitarra, era muito novo. Comecei a tocar violão, eu acho que tinha uns 7, 8 anos de idade, aqui na Zona Norte de São Paulo, numa professora que eu vi a placa na casa dela, pertinho do colégio, da escola, não era nem colégio, né, da escola que eu frequentava no primário. Aí eu fui lá, fiquei sabendo do valor, falei para minha mãe me levou lá, tipo, passado um tempo minha mãe comprou um violãozinho, eu comecei a tocar. Graças a Deus tinha a igreja, né? A igreja é um celeiro para a gente aprender as coisas, aprender arte, desenvolver essas coisas. Eu fico com dó desses meninos que aprendem guitarra para tocar dentro da internet. Os caras não, né, só toca na internet. Às vezes o cara toca muito bem, mas nunca subiu num palco, nunca tocou para pessoas. Isso é uma emoção tão legal, é um aprendizado tão bonito, uma coisa tão que acrescenta tanto a gente. E na igreja a gente pode. Então eu podia, comecei a tocar na igreja, tá. Isso sempre teve no meu coração, né? Esse desejo, essa vontade de tocar e tal. Aí veio o rock, né? Eu conheci o rock. Naquela época não tinha muito acesso às coisas, não tinha internet, então era tudo muito difícil, né? Mas aí o meu irmão trouxe uma fita cassete para casa com Queen, um remix do Queen. A primeira banda de rock que eu ouvi com atenção foi o Queen, e eu fiquei apaixonado. Falei, que é isso? Que solo de guitarra é esse? Que loucura é essa? Bom, aí eu começo a minha vida de roqueiro. E a minha vida de roqueiro, já rapidinho eu peguei a guitarra e falei, puxa, vou aprender rock. Larguei o violão, já tinha aprendido a tocar música clássica, um pouco assim. Larguei o violão, peguei a guitarra, achei uma guitarra velha na igreja. Olha de novo a igreja aí, né? Fui tocar guitarra dentro das bandinhas da igreja. O Resgate nem sonhava em existir ainda. E eu passava muito tempo ouvindo os meus LPs, que eu tenho até alguns até hoje aqui, de rock, e lá no meu quarto tinha uns pôsteres assim, eu achava aquilo muito legal, eu sempre quis ter uma banda. Aí eu comecei com uma bandinha na igreja. Já era uma banda meio diferente, assim, porque a igreja naquela época era muito tradicional, muito fechada, né? Mas a nossa igreja tinha um pastor mais animado lá que deixava a gente tocar. Aí comecei lá, aí o Marcelo chegou, o baixista do Resgate, e tocava comigo numa equipe de louvor, a gente chamava, dentro da igreja, né? A gente até chegou a sair para alguns lugares para tocar. Só lá na frente que vai surgir o Resgate, né? E vai começar a tocar. Então, olha que coisa interessante. A minha carência, o meu desejo, a minha vontade, se encaixou dentro do propósito e da missão de Deus, de espalhar o evangelho. Né? E eu não tenho dúvida que foi por isso que ele permitiu e nos deu a graça de manter a banda juntos até hoje, por exemplo. E a gente não perde isso, e a gente tem que tomar cuidado para não perder isso, porque se eu, por acaso, me desconectar desse propósito de Deus, eu posso até continuar tocando, né? Mas eu vou estar afastado daquilo que Deus quer realizar na minha vida. Esse foi um jeito que eu achei de explicar para você no domingo para a comunidade que as nossas expectativas, carências e necessidades e planos e desejos e tudo, elas precisam ser colocadas diante de Deus. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quais são as nossas carências? Quais são as nossas necessidades? Qual é a nossa fome? Se essa fome, ela estiver diante de Deus, e ela puder ser um instrumento de Deus para que o propósito dele se cumpra na tua vida, meu irmão, vai acontecer. Por graça e misericórdia de Deus. Se não for do plano de Deus, take it easy. Molde o teu coração à vontade de Deus. Às vezes a gente esquece que a oração, ela é um instrumento para moldar mais o nosso coração do que para fazer Deus realizar as coisas. O crente, às vezes, ele ora assim, né? Deus vai me dar, vamos ligar aqui na terra para ligar no céu. Por que a gente não ora assim, Senhor? Adequa o meu coração ao que o Senhor quer fazer. Parece que a gente fica lutando para Deus fazer o que a gente quer. Por que a gente não diz, Senhor, seja feita a tua vontade? Essa foi a oração de Jesus. Seja feita a tua vontade. O Senhor sabe o que é que eu desejo. O Senhor sabe o que é que eu preciso.
O senhor sabe qual é a minha fome? O senhor sabe. Algumas experiências, algumas necessidades, a gente vai adquirindo no decorrer da vida. Algumas carências vão surgindo, outras vão sendo deixadas de lado, porque o homem é um ser também volúvel nesse aspecto, né? A gente vai volúvel e que evolui também, né? Algumas coisas que eu tinha necessidade quando era adolescente, é óbvio que eu não tenho mais hoje, mas eu tenho as minhas necessidades, e eu estou até usando necessidades assim, com todo tato, para não confundir a sua cabeça de que eu estou falando sobre qualquer coisa, sobre qualquer vontade, sobre qualquer desejo. O caso de Simão é um exemplo interessante. Ele tinha vontade, ele tinha carência daquilo. Aí ele vai e quer comprar, e os apóstolos falam: não, não, não. Por mais genuíno que seja, porque a gente também tem coisas que a gente fala assim, mas não é genuíno resolver isso na minha vida? Não é genuíno tal situação ser atendida a mim? Pode ser genuíno, mas se não for no movimento dentro do propósito de Deus, é isso que a gente precisa entender. E que Deus nos deu o coração de Paulo, que ouve de Jesus, ouve de Deus. Ou, minha graça te basta. Minha graça te basta. Fica na sua. Estou fazendo uma obra na sua vida e através da sua vida. E essa situação aí, ó, não vai. Ou eu não vou resolver, porque Deus tem essa soberania, ou eu vou resolver no meu tempo. E a gente se curva em temor diante de Deus, né? Acalma o coração e deixa as coisas acontecerem naturalmente. Eu acho que é um bom jeito da gente evitar aquilo que aconteceu com Simão, que foi ultrapassar uma linha assim, e querer comprar aquilo que é de graça, porque o que Deus faz na vida da gente não é pelo nosso mérito, nunca foi, né? É uma boa forma da gente não ficar com cobranças a Deus, exigências a Deus, com cara feia com Deus, porque as coisas não mudam na minha vida. Deus está trabalhando, irmão. Enquanto a gente dorme, Ele está trabalhando. A vida da gente é um mistério nesse sentido. Aliás, em tantos sentidos, mas nesse é um mistério. A gente só vê o hoje. A gente só vê o agora e o passado. Mas às vezes a gente é tão cabeça de bagre que nem para olhar para o passado e aprender com o que a gente já viveu, a gente faz. Quantas experiências você viveu, e eu também, em que a gente achava assim, puxa, aqui, meu Deus do céu, olha o buraco que eu tô, olha a carência que eu tô, olha a necessidade que eu tenho, olha o problema que eu tô vivendo. Mas Deus não resolveu? Ou Deus não te deu graça para passar por aquilo? Já aconteceu. E vai acontecer de novo, porque é o mesmo Deus. Só que Ele está olhando no jeito dele, na sua completa autossuficiência, sua plenitude de conhecimento, e Ele está assim, agora eu estou trabalhando ele para ficar mais forte, porque daqui a pouco ele vai enfrentar uma situação mais difícil ainda, então, sabe? Essas coisas que a gente fica só conversando entre nós, imaginando o que Deus está fazendo. Mas o importante é saber que aquele que tem a sua vida nas mãos do Senhor pode, eu acho que isso é bonito e verdadeiro, pode depositar suas ansiedades em Deus, porque é o melhor lugar que a gente pode depositar nas mãos de Deus. Nós temos a nossa finitude, a nossa limitação, né? E isso serve para a gente andar mais calmo, mais em paz, sabendo que Deus está trabalhando e que na hora dele, no tempo dele, e se for da vontade dele e do propósito dele, ele vai fazer. Se não, ele é Deus que ama. E o resultado da ação dele na vida da gente sempre é o melhor. Eu costumo dizer assim, não tem lugar melhor para a gente colocar nossa ansiedade senão na mão de Deus. Porque Ele é Senhor em todas as coisas. Então, vamos caminhar nesse sentido. Essas palavras ficaram no meu coração durante toda essa semana, sabe?
eu fiquei pensando sobre isso. Puxa vida, tantas vezes eu pego a minha carência, minha necessidade, seja de uma experiência, seja de um relacionamento, seja de uma situação pessoal, seja, sabe, aqueles agrados, aquelas coisas assim, e a gente fica cobrando Deus, exigindo de Deus. Não, menos. Vamos se tornar aqueles que dizem como Paulo, como eu já disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E que Jesus ajude a gente a guardar o nosso coração, né? No dia que as carências ficam pesadas, no dia que as vontades ficam grandes, nos dias que a gente quer, às vezes, tomar a frente, exigir, ou então sair fazendo por conta própria, sabe? E atrapalhando demais Deus, né? Deus lá de cima dizendo, ai, anjo, vai atrás dele, que ele está fazendo bobagem. Não é a hora ainda, né? Então que Jesus cuide da gente nesse sentido aí. A história de Simão, eu acho que ela termina bem. Nos dá a entender que ela termina bem. Ele tomou uma pedrada forte de Pedro, né? A pedrada de Pedro, tá aí o trocadilho para você registrar. Mas ele ora no final, né? Deixa eu achar o texto aqui. Ele ora no final, ele diz assim: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Então dá uma esperançazinha, depois a gente não tem nenhum registro sobre ele posteriormente, mas dá uma esperança de que ele, opa, entendi. Opa, toquei em solo sagrado, né? E o propósito de Deus na vida da gente é esse solo sagrado que a gente tem que sempre trilhar com muita calma. Para onde eu vou, Senhor? O Senhor sabe que eu quero isso, mas que seja feita a tua vontade. Senhor, o Senhor sabe que eu não quero isso, mas que seja feita a tua vontade. Esse solo sagrado deve ser trilhado pela gente com muita parcimônia, com muita calma, sempre pedindo que a vontade de Deus prevaleça na vida da gente. Aí a gente vive momentos bons e não tão bons, sempre na perspectiva do divino, da ação de Deus na vida da gente, o que acaba sendo a melhor coisa que você pode viver, né? Eu estou vivendo uma coisa incrível aqui. Puxa, que legal. Quem fez isso na minha vida? Puxa, foi Deus. Olha que legal. Não é o meu esforço, é a graça de Deus. Olha que porta que ele abriu. Olha como ele satisfez o desejo do meu coração. Puxa, estava no propósito dele. Que legal. Chegou o tempo. Olha que bacana. Estou vivendo uma coisa ruim. Ruim. Difícil, vamos mudar a palavra. Uma coisa difícil. Mas está no propósito de Deus, ele está trabalhando alguma coisa na minha vida, ele está me ensinando alguma coisa, ele está operando esse propósito para me fazer mais parecido com Jesus. Gente, é o melhor dos mundos, é o melhor dos momentos, é repousar, é se prostrar ao propósito de Deus, é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, gente? Fiquem à vontade, como eu sempre falo, é hora de me calar e ouvir um pouquinho vocês para a gente orar no final. Que bênção! Só quero dizer que eu lembrei do Salmo 46:10, né, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Obrigada, pastor. Uma bênção. Amém. Obrigado a você por lembrar esse salmo lindo, muito bom. Mais alguém, gente? É incrível, né, Mito? Como a gente gosta de... Deixa eu abrir essa câmera aqui, fica mais bonitinho. É incrível como a gente gosta de querer as coisas no formato da gente, do jeito que a gente quer, né? E é incrível como a gente pode ser levado facilmente pelo desejo, sabe? Até pelas coisas espirituais, sabe assim. É incrível, né? Achei incrível Perfeito. isso, porque quando o Simão, cara, ele chega lá e ele fala assim, cara, eu quero isso que esses caras têm, porque isso que esses caras têm eu não tenho. Eu sou mágico, a galera me respeita, mas isso eu não tenho, eu quero ter esse cara. Talvez, como você disse, a, assim, a vontade dele ter
aquilo talvez não seja nem somente pelo show em si, sabe? Pela, pela, mas pelo que poderia gerar, aquilo que poderia dar para ele, sabe? Dar mais visibilidade para ele, sabe? Ele, poxa, caramba, eu quero aquilo ali para mim, sabe? É incrível, sabe? Eu fiquei pensando nisso agora, eu falei, cara, meu, a gente é ruim mesmo, velho. A gente tem que dar uma melhoradinha no coração. É muito louco. Porque se você perceber, o que ele está pedindo? Pô, eu quero orar pelas pessoas, para as pessoas serem cheias do Espírito Santo. Não tem nada demais, né, nesse pedido. É um pedido aparentemente muito bom. Não, é um pedido bom. Mas aí está a carência dele por trás, né? Está o desejo dele por trás, e isso com certeza está longe do propósito de Deus, por isso que ele é repreendido pelos apóstolos do jeito que foram, né? Muito bem lembrado, Wagner. Muito bom. Eu vi assim, Mito, só para corroborar, assim, eu vi uma vez um pastor falou assim, às vezes você vê o pastor pregando e você acha muito legal ele pregando, né, e tal, e você acha bonito aquilo que ele tá fazendo, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ó, quem tá em cima do armário aqui, a pessoa em cima do armário. Esse ser humaninho. É, aí, cara, falou assim, você tá vendo o pastor pregar, e é muito legal esse pastor pregando lá, de terno, de gravata lá e tal, é bonito e tal, mas aí é muito legal você ver o pastor pregando. Eu quero ver você no domingo, tá em casa, almoçando com a família, e de repente se liga, ô pastor, você pode vir aqui porque o fulano de tal morreu? Aí você pode vir. É, Vocês não- tem esses lados aí que as pessoas às vezes não sabem, né? Muito bom. Mais alguém, gente? Oi, Selmo, fica à vontade, irmão. Eu gostaria de compartilhar um versículo aqui com os irmãos. Fica à vontade. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Uhum. Que diz assim, né? Não ame o mundo, né? Nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo, isso aqui que me chamou a atenção, versículo 16, né? Tudo o que há no mundo, os desejos da nossa carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai. É Legal. interessante, né? Legal. Esse versículo, né? Muito Não bom. procede do Pai, mas procede do mundo, né? Procede do mundo. Então, eu vejo que a grande dificuldade que a gente tem, né, na nossa caminhada cristã é saber separar as coisas do mundo com as coisas espirituais. Com as coisas que é de Deus, com as coisas que é do mundo, né? Porque o mundo hoje praticamente entrou dentro da igreja, né? Os desejos, né? A palavra de Deus fala lá, esqueci agora, fala assim, do que se queixa o homem, né? Queixa-se dos seus próprios desejos, das suas próprias cobiças. Né? As nossas guerras vêm de nós mesmos, né? Dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas ganâncias, né? Aí fala aqui da soberba da vida, né? Eu acho tão interessante isso aqui, porque dentro dessa conversa, alguns se acham muito queridos por Deus, né? Porque as coisas estão acontecendo do jeito que eles querem, do jeito que eles desejam, do jeito que eles pedem, as coisas dão certo, e aqueles que estão dando tudo errado. Né? Aí eles se acham o quê? Eles se acham desprezados por Deus. Uns se acham queridos e outros se acham desprezados. Mas eu meditando nesse texto aqui, comecei a entender que não tem muito a ver com as coisas do mundo, mas tem a ver com as coisas realmente espirituais, aquilo que Deus quer mudar de dentro para fora, não de fora para dentro. É o que Deus quer fazer na nossa vida. Essa mudança, ela não depende de coisa, né? Não depende de coisa material, física, de poder, de sucesso,
né? Depende de uma vida transformada, né? De caráter, de transformação de coração, de mente renovada, transformada Amém. pela palavra de Deus, né? Amém. Então é isso aqui que tem me fortalecido, essa palavra, sabe? Amém. A palavra que tem me fortalecido. Porque hoje a gente vive um evangelho que é complicado, é difícil, né? Porque muita gente olha pelo que você tem, não pelo que você é, né? É verdade. Então, se você tem alguma coisa, você é um homem de Deus, você está no centro da vontade de Deus, né? Tá tudo dando certo. Agora, se você está com uma vida toda perturbada, cheia de problemas, cheia de luta, de dificuldade, aí alguma coisa está de errado na sua vida, né? Então, assim, a gente vê que os valores realmente do reino não tem a ver com esse mundo. É que nem o pastor acabou de falar, que seja feita a vontade dele, né? Amém. Na nossa Amém. vida, né? Amém, Isso Samuel. é difícil de a gente aceitar, né? Porque muitas Essa é a vezes luta. a gente quer que a vontade de Deus seja aquilo que a gente quer, né? E geralmente, para ser sincero, irmão, todo mundo quer se dar bem. Para ser sincero, todo mundo quer que as coisas dê certo. Não é verdade? Esse é o nosso desejo do nosso coração. Né? A gente quer que tudo funcione na nossa vida, a gente quer que o nosso trabalho dê certo, Claro. a gente quer que a nossa família dê certo, a gente trabalha, luta, ora, para que tudo dê certo. Né? Mas aceitar quando as coisas dão errado é complicado, é difícil. É o desafio. Esse é o grande desafio. Né? Mas que o Senhor nos fortaleça em nome de Amém. Jesus. Amém? Era Juntos. só isso que eu queria compartilhar com os irmãos em nome de Jesus. Obrigado, Samuel. Amém, obrigado. Amém. Mais alguém, queridos? Aí, ó. Olha o bonitão aí. A quem chegou? Aí, bonitão. Você tá bom? Pastor Milton. Oi? Aí, você tá bom, bonitão? Sim. Legal. Amém. Muito bom. Mais alguém, gente? Fica à vontade aí. A gente orar. Pode falar, Alisson. Fica à vontade. Ouvindo o Simão e a questão que você pauta também, pastor, em relação a abrir mão da própria vontade, deixar Deus agir na sua vida, assim, me lembrou muito a história de Saul lá no Antigo Testamento, no livro de Reis, onde ele era um ninguém até então, e Deus escolhe ele para ser o rei, né? E ele se torna o rei de fato porque foi a vontade de Deus. E chega a um ponto que, acho que pela vaidade, né, de tanto poder que o homem recebe se tornando um rei, ele se perde em si mesmo, nos próprios desejos, onde ele deixa de ouvir a ordem do Senhor, né? Que não é nem a vontade, é uma ordem mesmo, e ele não acata. E não só isso, como ele também começa a construir estátuas com a sua própria imagem também, aí vê a adoração dele mesmo acima de Deus, né? Aí Deus, ele se incomoda com todo esse ato e o abandona, e deixa isso bem claro através do Samuel, né? Isso, através de Samuel. E tem uma passagem até que ele fala que Deus te abandona, assim, sabe? Tipo, Deus te abandonou, Saul. E ele tenta pegar Samuel, e Samuel, na roupa que ele pega, rasga, sabe? Tipo, Deus não tá mais com você, porque você não tá mais com Deus, essa é a verdade, né? Acho que é só uma relação recíproca, assim, né? Então, se entregar de fato para esse propósito, que eu acho que é o fundamental, né? Deus, ele é tudo na nossa vida, assim, a partir do momento que a gente abre mão dele, a gente abre mão de tudo, né? E tudo dá errado. Por mais que, assim, tudo tá dando errado na sua vida, mas você tá com Deus, tá dando certo, você pode ter certeza que tá dando certo, sabe? E ele é capaz de fazer você se tornar rei, sim, nesse mundo, sabe? Mas a partir do momento que você se entrega para ele, você se prostra para ele, né? Caso contrário, tudo que estava dando certo, vai dar errado. E dali em diante, Saul sofreu muito. E o mais triste que eu vejo é que não é só ele, né? É ele e toda a linhagem de descendente, a família dele. E o povo de Israel também pereceu bastante, né? Pereceu bastante por conta disso. Então, a gente é muito responsável não só pela gente, mas em torno de quem está com a gente também, né? Então, eu acho que esse é a lição que você passa, assim, sabe? Pôr Deus na frente de tudo e deixar a vontade dele reger, assim, sabe? Porque você vai estar passando uma situação difícil, assim, pode estar, mas Deus vai te acolher e você vai se sentir muito bem amparado. Por mais que você com fome, com frio, você vai estar muito bem amparado, porque você está com Deus, e Deus, ele vai te acolher da melhor forma. Legal. Você só toma cuidado com
a questão do propósito, né? A gente não pode esquecer isso, né? Isso. Então, esse é o ponto principal, não só do que eu falei, mas da ação divina, né? Principalmente. Então, a gente tem vários casos no texto bíblico de gente que começa de acordo com o propósito de Deus e se perde. Então, você citou Saul, a gente tem Salomão, que é um cara que é filho de Davi, começa bem, depois vai se desviando, e vários deles, né, que vão se perdendo. Então, essa aqui é a questão, né? Não é o fato de Deus trabalhar na minha vida, me dando... Aliás, não é o fato de eu ter sucesso aqui na Terra, e o Selmo falou um pouco sobre isso, né? Que evidencia que Deus está trabalhando na minha vida. Deus trabalha do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, no sucesso, na pobreza. Então, o mais importante é a gente se apegar a esse propósito divino, né? Da ação de Deus me transformando em gente parecida com Jesus. A gente nunca pode perder isso. Mas bem lembrado. Valeu, Alisson. Muito bom. Fala, Vagninho. Você está na fila, hein? Abre o mic aí, não tô te ouvindo, Vou tentar ser bem rapidão aqui, Mito. Fala aí. Vou contar um testemunho, vou expor um pouquinho da minha vida aqui rapidão. Vai lá. No mês passado a gente fiz um trabalho para fazer um exame de faixa para os meus alunos. Uhum. E aí eu falei, cara, eu vou lucrar, vou ter direito a uma cota desse exame de faixa, vou lucrar e vai ser bom. Vou pegar essa... Falhou o mic. Falhou? Agora voltou. Aí eu falei assim, vou pegar essa grana, que eu vou pegar os exames de faixa e vai ser bom, porque aí vai ter uma graninha a mais. Claro. Vou arrumar minha motoca, eu gosto da minha motoca, vou arrumar e vou ficar de moto curso de novo. O que aconteceu? O pneu do carro da Diana furou. Uhum. Aí show, peguei o dinheiro na mão, falei, beleza, eu tô com dinheiro, legal, tô precisando comprar um pneu, fui lá, comprei uns pneus, né? Eu falei assim, vamos colocar. Quando eu cheguei no borracheiro, girou, quebrou a roda, quebrou o parafuso. Aí ele foi, quebrou outro parafuso, quebrou 2 parafusos. Caraca. Eu falei, beleza. Levei pra arrumar. Bem, no final das contas, foi a metade do dinheiro todo que eu tinha pego. Ô, judiação. Aí, olha só, Mita, o que acontece? Quando o mecânico tirou, isso é só a peça para poder que era o cubo, tinha que trocar. Seu pai entende disso muito bem. E aí tirou o cubo da roda e tal, não sei o quê. E aí, na hora que o cara tirou, ele falou assim, cara, tem que trocar essas pastilhas de freio. Se não trocar essas pastilhas de freio, vai embora o teu disco de freio e vai mais de R$1.000 aqui. Eu falei, aí eu falei, meu Deus do céu. Eu ia gastar uma grana, Mito. Aí a Diana, meu bem, o dinheiro do seu exame de faixa foi todo. Eu falei, meu bem, imagina só. Se a gente não tivesse visto isso, porque o sensor de ABS não estava acusando que o freio estava baixo. E aí o que acontece? Ia comer o disco todinho e a gente ia gastar mais de R$2.000 só nesse disco de freio, fora as outras peças que a gente gastou. Aí ela, cara, assim, então, o meu propósito era arrumar uma motoca, mas Deus foi bom comigo. Deus tinha outro. E acabou que esse dinheiro que eu recebi serviu de suprimento pra gente nesse momento e acudiu a gente, sabe? Tudo assim. bem, né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fiquei pensando, aí eu entrei na internet, mostrei pra ela o preço das peças, né? Aí ela ficou assim, olhando, eu falei assim, então, Deus foi bom com a gente, sabe? Então a gente nunca sabe como é que Deus ele age, a forma como Deus ele trabalha na vida da gente, assim, sabe? A gente quer uma coisa, Deus ele vai lá e trabalha de outra forma. Então, eu falei assim, agora imagina só se eu não tivesse nada na minha mão. Aí ia ser complicado. Aí ia ser agonia, sabe? Então a gente nunca sabe que tá lá na frente esperando a gente. Mas foi muito engraçado. É engraçado falar isso? É engraçado. Mas eu tenho que expor essas trapalhadas da vida da gente, porque essas trapalhadas da vida da gente que faz a gente ser vivo, saca? Isso é legal demais. Aprender, né? Muito bom. Muito bom. Show de bola. Maravilha, gente. Já batemos 10 horas. Vamos orar? Vamos orar porque tem um caldo de abóbora me esperando. A Ana tá me chamando, gente. Eu preciso subir para tomar meu caldinho de abóbora. Obrigado, gente, pelo carinho, pela presença de todos aí.
Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe. Vamos lá. Senhor, muito obrigado pelo nosso encontro de hoje. Foi bem legal. Muito obrigado. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado pela comunhão que a gente percebe haver mesmo no mundo virtual, aqui mesmo desse jeito digital. A gente fica feliz por isso, por esse privilégio, por esse veículo, por esse instrumento. Dá-nos uma noite boa e, mais do que isso, Senhor, trabalha essas coisas que nós conversamos hoje aqui no nosso coração. Trabalha para a gente nunca se afastar do teu propósito. Trabalha para a gente entender que o Senhor está trabalhando na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor. É a nossa oração. Muito obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém.